Fala, fala galera, meu nome é Lucas Nunes e eu sou professor de Física lá do canal Física Know-How e hoje eu estou aqui no canal Física para Universidades e Concursos para resolver a primeira questão da primeira fase do vestibular do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica do ano de 2021. Foi uma prova aplicada no ano de 2020 para entrar no ITA em 2021. E aqui neste vídeo eu estou regravando este vídeo, por dois motivos. O primeiro foi o principal deles, eu cometi um erro na solução que eu postei no YouTube, tá ok? E aí veio uma pessoa, me alertou desse erro e eu agradeço profundamente mais uma vez a pessoa por ter me alertado desse erro e neste vídeo eu estarei consertando esse erro, E o segundo motivo por eu estar regravando esse vídeo foi que no primeiro vídeo eu fiz duas sugestões de solução, para o mesmo problema no mesmo vídeo, então ele ficou muito longo, tá? Então eu já postei a primeira sugestão de solução, tá? Em um vídeo separado, tá? Vou deixar ele aqui no final desse vídeo e aqui é a segunda sugestão de solução, que foi justamente aonde eu cometi meu erro e eu estarei consertando aqui, beleza? Outra informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas para vocês e os gabaritos dessas provas, então caso vocês queiram baixar esses arquivos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site e vocês acessando lá vocês conseguem encontrar facilmente. Outra coisa a ser falada aqui é que caso você esteja estudando para alguma prova de vestibular, algum concurso militar ou algum concurso público que cobre conhecimentos de física, eu te convido a ir acompanhar o trabalho que eu tenho produzido lá no meu canal, onde eu tento praticamente todos os dias tentar postar um vídeo novo, com solução de problemas de física, tá? Agora, sem mais delongas, vamos aqui para a solução, para a segunda sugestão de solução deste problema. Bom, vamos lá. O sistema de unidades atômicas de Hartree é bastante útil para a descrição de sistemas quânticos microscópicos. Nele, faz-se com que a carga fundamental E, a massa do elétron m0, a constante eletrostática do vácuo K0 e a constante de Planck reduzida H cortado sejam todas numericamente iguais à unidade. Assinale a alternativa que contém a ordem de grandeza do valor numérico da velocidade da luz no vácuo, que é o C minúsculo, nesse sistema de unidades. Então, pessoal, essa segunda sugestão de solução que eu estou trazendo, ela gira em torno da gente tentar descobrir ou pensar, caso você já saiba, se a gente consegue calcular a velocidade de alguma coisa em função desses parâmetros. Que parâmetros? Da carga elementar, da massa do elétron, da constante eletrostática do vácuo e da constante de Planck reduzida, tá ok? E olha só, para fazer isso eu já deixei a resolução desse problema aqui pronta, vou só comentando com vocês, e explicando, tá? Para fazer com que a dinâmica do vídeo seja mais rápida, beleza? Então, o que eu pensei aqui? Eu pensei no seguinte, eu pensei no modelo atômico do átomo de hidrogênio de acordo com Bohr, tá? Então aqui, olha só, aqui eu estou representando o núcleo do átomo de hidrogênio, tá? Esse é o modelo atômico de Bohr. E esse núcleo do átomo de hidrogênio, ele vai ter um próton, ele vai ter um nêutron, tá? Então aqui ele vai ter uma carga positiva, uma carga mais E, vou botar aqui, mais E, tá ok? E aqui eu vou ter os estados de energia, os níveis, Então, por exemplo, aqui eu vou pegar a caneta azul, eu vou ter, por exemplo, para essa primeira camada aqui, eu vou ter N igual a 1, tá? N igual a 1. Para a segunda camada, eu vou ter, por exemplo, N igual a 2. Para esta segunda órbita aqui, N igual a 3. E assim sucessivamente, beleza? Aonde N é o estado quântico do elétron, Então, a gente sabe que o átomo de hidrogênio ele só possui um elétron orbitando, Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar esse elétron aqui na camada N igual a 1, tá ok? Nessa camada aqui, N igual a 1, então, esse elétron aqui com uma carga menos E, tá? Menos E, orbitando, este núcleo desse átomo de hidrogênio, beleza? Mais uma vez, N é o estado quântico desse elétron, o nível de energia dele, tá? Então, vou dizer, por exemplo, que o elétron orbita esse núcleo em sentido anti-horário, tá ok? Então, eu vou colocar aqui, olha, de cor verde, o vetor velocidade desse elétron, tá? Então, aqui, ó, a velocidade orbital desse elétron, tangente aqui
a trajetória considerada aqui como sendo circular, beleza? Então aqui, ó, velocidade do elétron, VE, tá ok? E vou dizer ainda, vou pegar uma outra cor aqui, deixa eu pensar aqui, roxo. Vou dizer ainda que esse elétron, ele se encontra a uma distância R, do centro do núcleo desse átomo, ok? E aí, olha só, vamos pensar em termos de carga, né? E lembrar que, como aqui eu tenho uma carga positiva e aqui uma carga negativa, né? Só por termos aqui duas cargas, nós teremos forças elétricas atuando nessas duas cargas, tá? E nesse caso aqui, a força elétrica vai ser do tipo atrativa, né? Por que atrativa? Porque as cargas são de sinais contrários. Então, o próton desse núcleo vai atuar, né? Vai aplicar uma força elétrica neste elétron, tá? Que vai ser uma força elétrica atrativa e que, óbvio, por ser atrativa, vai acabar apontando aqui para o centro de curvatura do movimento circular desse elétron, tá? Então, força elétrica aqui, uma força elétrica atrativa aplicada pelo próton no elétron, apontando diretamente para o próton, que consequentemente vai ser o centro de curvatura. Então, se eu pensar aqui em termos de lei de Coulomb, tá? Lei de Coulomb, eu só tenho uma força atuando nesse elétron, tá? É óbvio que aqui a gente vai estar desprezando o peso desse elétron, porque de fato é numericamente desprezível. Então nós só teremos uma força atuando nesse elétron, que vai ser a sua força elétrica, né? A força elétrica que atua nele devido à presença do próton ali no núcleo, tá? E como esse elétron realiza um movimento circular, a gente sabe que a força resultante desse elétron vai ser a força resultante centrípeta, tá? Como que eu posso escrever a nossa lei de Coulomb para essa força elétrica? Vai ser a constante eletrostática do vácuo K0 vezes a carga do próton, né, o módulo da carga do próton, vezes o módulo da carga do elétron, dividido pelo módulo da distância ao quadrado, né, que aqui, ó, é a distância do elétron, né, o raio do elétron, beleza? Então, olha só, vou ficar aqui com a nossa lei de Coulomb do lado esquerdo da equação, tá? E do lado direito, força resultante centrípeta, né, é a massa do elétron, m0, tá ok? E a aceleração centrípeta desse elétron, tá? Isso aqui tudo é a aceleração centrípeta dele, que é o módulo da sua velocidade orbital elevado ao quadrado, dividido pela sua distância em relação ao núcleo, ou seja, pelo seu raio, tá ok? E olha só, o que eu vou fazer? Vou simplificar um raio daqui com um raio daqui, né, o raio do elétron. O que vai me restar do lado esquerdo dessa equação? A carga elementar elevada ao quadrado vezes a constante eletrostática do vácuo. E do lado direito, né, eu vou multiplicar cruzado, esse raio do elétron vai para o lado direito, então eu vou ter a massa do elétron multiplicada pelo módulo da sua velocidade orbital ao quadrado e o seu raio, tá ok? A sua distância em relação ao núcleo para n igual a 1, tá? A gente já vai ver isso com mais calma. Outra coisa que eu posso pensar também é nisso daqui, ó, que é a quantização, né, do momento angular para o átomo de Bohr, né? No caso aqui, a quantização do momento angular do elétron para o átomo de Bohr, tá? O que eu posso escrever? Posso escrever aqui a constante de Planck. Percebam que isso daqui não é a constante de Planck reduzida, tá? Então, a constante de Planck que vale, vou botar aqui ó, rapidinho no meu rascunho, 6,62, né, aproximadamente, vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundo, tá ok? Então, a constante de Planck dividida por 2π vezes n, onde n é o estado quântico do elétron, tá? Podendo assumir aqui números inteiros positivos, tá? Isso vai ser igual, né? Isso aqui, lembrando que isso aqui é o momento angular, tá? Isso aqui é o momento angular L desse elétron. Então eu posso escrever o momento angular de forma clássica também, né? Então vai ser a massa do elétron multiplicada pelo produto vetorial entre a velocidade orbital do elétron, tá? E o seu raio, né? O vetor daqui, né, do raio da distância do elétron em relação ao seu núcleo. Para ser mais criterioso aqui com a física, né? Vou apagar isso aqui. Para ser mais criterioso, eu ainda poderia inserir aqui um seno de θ. Então, o que seria esse θ? O θ, neste caso aqui, seria o ângulo formado entre o raio e
o vetor velocidade. Como θ aqui é 90, seno de 90 é 1, então neste caso eu não vou me preocupar com o seno de θ aqui neste problema, tá? Já que o vetor velocidade forma 90 graus com o raio, né, com o vetor do raio, e o seno de 90 é 1, beleza? Então não vou botar seno de θ, vou deixar dessa forma, tá ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir primeiro esse valor, que é a constante de Planck dividida por 2π, é justamente a constante de Planck reduzida, né? Se você pegar 6,62, que é a constante de Planck, né? Vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo, e dividir por 2π, você vai encontrar justamente o valor da constante de Planck reduzida, que a gente chama de H cortado, que é 1,05 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundo, tá ok? Então, do lado esquerdo da equação vai ficar a constante de Planck reduzida multiplicada pelo estado quântico, tá? Pelo nível de energia. E do lado direito continua massa do elétron vezes o produto vetorial entre a sua velocidade orbital e o seu raio, tá ok? E aí, olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir esse lado esquerdo da equação, esse lado esquerdo da equação por esse lado esquerdo, tá? Vou chamar, por exemplo, essa equação aqui de 1 e essa equação aqui de 2. Então, eu vou dividir a equação 1 pela equação 2. Quando eu dividir isso aqui por isso aqui, o que eu vou ter do lado esquerdo? E ao quadrado vezes K0, ou seja, a carga elementar elevada ao quadrado vezes a constante eletrostática do vácuo, dividido pela constante de Planck reduzida, vezes 1 sobre n. Né? Eu separei aqui 1 sobre n para a gente fazer alguns comentários mais para frente. E eu vou dividir também esse lado direito por esse lado direito aqui, olha. Então, o que vai me restar? Vai me restar somente a velocidade do elétron, a velocidade orbital do elétron. E perceba que esse valor da velocidade orbital do elétron que eu encontrei é um valor que depende do n, ou seja, depende do estado quântico desse elétron. Para cada valor de n, eu vou ter um valor para a sua velocidade. E depende de que forma? Depende de tal forma que a velocidade orbital do elétron vai ser inversamente proporcional ao número do seu estado de energia, né, do seu estado quântico, tá, do seu nível de energia. E, além do mais, né, vale lembrar que isso aqui é uma constante, né, a carga elementar elevada ao quadrado é uma constante, é um número. Isso aqui, a constante eletrostática do vácuo, é uma constante, é um número. Isso aqui, que é a constante de Planck reduzida, também é um número, então depende, neste caso aqui, varia de acordo com o valor de n que a gente assumir, tá ok? Então a gente percebe outra coisa, né? Quanto mais distante do núcleo estiver o elétron, menor vai ser a sua velocidade, tá ok? Então, o que eu vou pensar aqui? Eu vou pensar em adotar n igual a 1, tá ok? Lembrando que eu estou calculando a velocidade do elétron, né? No átomo de hidrogênio, de acordo com o modelo de Bohr, tá? Em função desses parâmetros aqui, que são parâmetros dados ali pelo sistema de unidades atômicas de Hartree, né? Que é a carga elementar do elétron, a constante eletrostática do vácuo e a constante de Planck reduzida. Tá? Então, como isso aqui é um número, isso aqui é adimensional, eu posso escolher um artifício interessante que é adotar n igual a 1. Por quê? Se eu adoto n igual a 1, e eu posso adotar n igual a 1 para resolver esse problema, né? Eu posso escolher calcular a velocidade do elétron na primeira órbita. Né? Se eu adoto n igual a 1, 1 dividido por 1 me dá o valor 1, e 1 é um elemento neutro da multiplicação. Né? Eu não altero, né? Se eu escolho n igual a 1, eu não altero o valor desta igualdade e ainda, né, o mais importante de tudo, eu não vou alterar a ordem de grandeza deste resultado, tá ok? Então eu posso ter aqui como artifício escolher n igual a 1, tá ok? E isso não mudaria a ordem de grandeza. Se eu, por exemplo, escolho n igual a 2, eu vou alterar o valor dessa igualdade, porém eu não alteraria a ordem de grandeza. Agora, se eu escolho n igual a 3 ou um número n maior ou igual a 3, eu já altero, por exemplo, a ordem de grandeza desse número, tá ok? Então, vou escolher n igual a 1, é um artifício que eu posso fazer, e quando eu escolho n igual a 1,
quando eu calculo a velocidade do elétron no seu primeiro estado quântico, do átomo de hidrogênio para um modelo de Bohr, eu vou ter que a velocidade do elétron, a velocidade orbital, vai ter este módulo aqui, né? Este valor, tá ok? 2,2 vezes 10 elevado a sexta metros por segundo, e isso representa justamente, neste problema, uma unidade atômica de velocidade no sistema de unidades atômicas de Hartree. Por quê? Porque, novamente, eu estou calculando a velocidade de alguma coisa em função desses parâmetros, né? Da constante eletrostática no vácuo, da carga elementar e da constante de Planck reduzida. E aí eu posso fazer a regra de 3 novamente, né? Eu posso escrever que uma unidade atômica de velocidade no sistema de unidades atômicas de Hartree é 2,2 vezes 10 elevado a sexta metros por segundo, tá ok? E aqui a velocidade da luz no vácuo no sistema de unidades atômicas de Hartree vai ser aqui 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Quanto que vale o valor desse C, né? Quando eu multiplicar cruzado, eu vou encontrar que o valor da velocidade da luz no vácuo no sistema de unidades atômicas de Hartree vai ser 1,36 vezes 10 elevado ao quadrado metro por segundo. Tá? Na verdade, metro por segundo não, né? Unidade atômica de velocidade. Tá, ok? E aqui, olha só, como o problema nos pergunta a ordem de grandeza, né? Para eu pensar na ordem de grandeza, primeiro eu tenho que observar que este número já está em notação científica, e após observar que este número já está em notação científica, eu tenho que pensar que 1,36 é menor do que 3,6, 3,16 no caso. Se 1,36 é menor do que 3,16, então a ordem de grandeza deste número vai ser mantida, né? Eu não vou fazer nada com esse expoente. Então aqui, ó, a ordem de grandeza desse resultado, OG, ordem de grandeza, vai ser justamente 10 ao quadrado. E essa é a resposta do nosso problema, tá ok? E aí você deve estar se perguntando, Lucas, o que você errou no vídeo que você postou, tá? E eu retirei do YouTube, né? Nós optamos por retirar do YouTube, já que foi um erro. Eu disse, né? Através da minha fala, eu disse que a velocidade orbital do elétron na primeira camada é muito próxima da velocidade da luz no vácuo, tá? E isso é um erro, por quê? Percebam que a velocidade da luz no vácuo, olha só, a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E a velocidade do elétron na sua primeira camada no átomo de hidrogênio é 2,2 vezes 10 a sexta. Ou seja, a velocidade da luz no vácuo é 2 ordens de grandezas maior do que a velocidade do elétron na sua primeira camada, tá ok? Aqui é 10 a oitava e aqui é 10 a sexta. Então, isso foi um erro que eu cometi, inclusive foi um erro que eu cometi através da fala, né? Eu disse uma coisa e nos meus resultados eu encontrei outra que era a correta, né? Então, esse foi o meu erro, foi dizer que é muito próximo, né? Fazer isso é fazer uma boa aproximação para a velocidade da luz. Isso não é verdade, tá ok? Então, voltando lá para o nosso problema, nós teremos aqui que a velocidade da luz no vácuo vai ter ordem de grandeza 10 ao quadrado, de acordo com o sistema de unidades atômicas de Hartree. Beleza? Então, pessoal, fica aí essa resolução para vocês, essa segunda sugestão de solução. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. E a gente se vê na próxima, certamente. Valeu!